pessoal, vamos para a aula 281, avaliando aprendizados sobre trocas de calor envolvendo mudança de estado físico. A questão de número 5 diz assim: numa cavidade aberta em um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, é colocado um pedaço de 100 gramas de cobre a 200 graus Celsius. Calcule a massa de gelo que será fundida. Nota que tu não funde todo o gelo. Tu tem uma cavidade, um pedaço sem, e tu coloca uma quantidade de gelo. A gente imagina então que vai fundindo gelo, e o cobre vai diminuindo a temperatura até chegar a 0. Então o que acontece com o gelo? Questão número 5. Eu tenho um grande bloco de gelo com um buraco. Tá? Diz isso. Um grande bloco de gelo. Aí eu coloco ali dentro um pedaço de cobre. O gelo eu vou chamar de 1 e o cobre eu vou chamar de 2. O gelo está a 0 graus Celsius. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. O cobre, que é o 2, está a uma temperatura inicial de 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. Como ele diz qual a quantidade de gelo que derrete, eu imagino que o cobre quente vai derretendo até chegar a 0. Porque ele não dá limite para o tamanho do bloco de gelo. Então pode, enquanto que tiver diferente temperatura, vai derretendo. Então o gelo permanece a 0 e o cobre então derrete uma certa quantidade. Então, Q1, o que é a quantidade de calor Q1? Recebida pelo bloco de gelo que está derretendo. Mais, quem é Q2? Q2 é a quantidade de calor fornecida pelo cobre. Eu vou considerar que a troca de calor é somente entre eles, então a soma vai dar 0. A quantidade de calor recebida pelo gelo é latente, é M, que eu não sei, vezes L. Quer saber quanto que eu derreti de gelo? Tá? M1 seria, né, a massa do gelo. Mais o cobre, M2, então vou botar aqui M1. M2 vezes calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura do cobre, igual a 0. E ele me disse ali, olha, ele me deu todos esses dados. Ele me deu também o calor específico do gelo, não precisava o calor específico do gelo, né? Tá? Porque não precisa. Eu quero saber a massa M, eu preciso só saber o latente, que é 80 calorias por grama, foi dado. Mais M2, ele me deu 100 gramas de cobre. 100 gramas de cobre, grama. Aí eu coloquei calor específico 0,09 caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura está aqui, ó. Ele foi de 200 para 0. Então, menos 200. Diminuiu 200. Final 0, inicial 200. Então, 0 menos 200 menos 200. Então, 80M é igual, vamos ver, 100 vezes 0,09, tá? Vai dar o quê? Opa, aqui um mais. 100 vezes 0,09, ó, 2, é 9 vezes menos 200. 9 vezes menos 200 dá menos 18 com 2 zeros. Então, tá aí. Então, menos 1.800 sobre... 80M menos 1.800 igual a 0. Então, 80M igual a 1.800. Então, M igual a 1.800 sobre 80. Simplifica um 0 com 0. Tem que fazer 180 dividido por 8. Vamos fazer aqui no cantinho, depois a gente pode apagar. 180 dividido por 8. Então, vai dar 2 vezes 8, 16. Agora, de novo, 2 vezes 8, 16, dá 4, uma vírgula aqui, 0 aqui, 5 vezes 8, 40. Então, 22,5 gramas é o que tu consegue derreter de gelo. Então, 22,5 gramas. Então, está aí a questão de número 5. Questão de número 6. Um recipiente de massa desprezível contém 500 gramas de água a 80 graus Celsius. Para que temperatura final... quantos gramas de gelo
a menos 40 deve ser adicionada para que a temperatura final seja 50. Ah, interessante. Então vamos se organizar aqui na questão de número 6. Eu tenho água quente a 500 gramas de água ou 80 graus Celsius. Então, M1, primeira massa, 500 gramas de água, temperatura inicial da água, 80 graus Celsius. Fechou? Esse 80 graus Celsius ele diz que vai terminar com equilíbrio a 50. Então ele vai ir para 50. Então, isso aqui vai ser D, calor. Temperatura de equilíbrio 50 graus Celsius. Então, quem está quente esfria, cedeu. Aí, gelo a menos 40. Então eu vou chamar M2 a massa de gelo. Ele não diz a massa de gelo, ele quer saber, né, quanto de gelo foi colocado. Então eu vou chamar de M, essa massa que eu quero descobrir. A temperatura inicial do gelo é menos 40. A primeira coisa que tem que acontecer é o gelo ir de menos 40 para zero. Ele não vai direto aos 50. Então primeiro ele vai variar a temperatura até uma temperatura final de 0 graus Celsius. Então aqui tem um Q2. Então aqui tem um Q1 cedido. Q2 recebido, que ele vai de menos 40 a 0. Subiu a temperatura. Esse gelo aqui vai derreter. Então o M3... O que é o M3? É a mesma massa de gelo que subiu a temperatura. Ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer uma fusão. Ele vai derreter. Então aqui tem um Q3. Agora, aquele gelo que derreter virou água. E aquela água vai subir até 50. Então M4. Então M4, que também é M, vai ir de quanto? Vai ir de uma temperatura inicial de 0 graus Celsius para uma temperatura final de equilíbrio a 50 graus Celsius. Então tem 4 trocas de calor. Uma cedida pela água. Aí eu tenho outra recebida pelo gelo para ir até 0, recebida pelo gelo para fundir, recebida pela água que sobrou do gelo para ir de 0 a 50. Então o meu princípio das trocas de calor é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a 0. Q1, vamos lá. Quantidade de calor sensível. Então M1 C1 delta T1 mais 2 é sensível também, só que é gelo agora. Então M2 C2 delta T2. Q3 é latente. Então M3 vezes L mais Q4 é a água que sobrou, sensível. M4C4 delta T4, tudo isso vai ter que dar 0. Bom, M1 é aquela água lá que estava quente. Então M1 é 500 gramas. C1 é água, 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura de 80 para 50 diminui 30, então menos 30. A variação menos 30, mais. M2 é M, é o gelo. C2 é o calor específico do gelo, que ele me deu, hein? Ele me deu o calor específico do gelo 0,5. Tem que cuidar aqui, aqui é gelo. Variação de temperatura do gelo de menos 40 para 0, cresceu 40. Então 40 mais. M3 também é M, porque é a mesma massa de gelo. Vezes 80 que ele me deu, calorias por grama, mais. É trabalhoso, tem que se organizar, fazer direitinho isso. Mas não é difícil, é trabalhoso só. M4. M4 é a massa que sobrou do gelo, então é M também. Então M vezes C4 é água, agora é 1. Vezes o delta temperatura de 0 para 50, a soma disso tem que dar 0. Então vamos lá. Menos 3 vezes 5, menos 15 com 1, 2, 3 zeros. Mais 0,5 vezes 40, 20M. Mais 80M, já está ali, 80M. Mais M vezes 1 vezes 50, 50M igual a 0. Esse menos 15 que está subtraindo vai para o outro lado como mais 15. Aí eu vou ter aqui 100M,
M igual a 15.000, M vai dar 15.000 dividido por 150. 1 do zero simplifica. 1.500 por 15, 15 dividido por 15 dá 1. Isso aqui vai dar 100 gramas de gelo. Legal essa questão aí, né? Resposta 100 gramas para número 6. Vamos para número 7. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, mistura-se 100 gramas de água a 80 graus Celsius, 200 gramas de gelo fundente. O que é gelo fundente? A zero. A temperatura, tá ali, ele diz a temperatura de zero. Considerando-se o calor específico da água 1 e o calor latente do gelo 80 calorias por grama, qual é a fração de gelo que se funde ao atingir o equilíbrio? Tá? Então, bom, eu não sei se todo o gelo vai ser fundido. Porque o que acontece? Eu tenho que confrontar duas coisas. A água cedendo o calor. A água cedendo. E o gelo, né, 200 gramas de gelo fundente, tá? E o gelo derretendo. A pergunta é, será que a água... Então, vou confrontar na número 7 duas coisas. Eu tenho que fazer uma questão prévia na 7, que é o seguinte. A água está a uma temperatura, que eu vou chamar de 1, a água eu vou chamar de 1, 80 graus Celsius, tá? 80 graus Celsius. Essa água, ela pode diminuir no mínimo até uma temperatura final de 0 graus Celsius, considerando que eu não consegui derreter todo o gelo. Então, o máximo que ela vai fornecer de calor está aqui, de 80 a 0. E o gelo, então isso aqui é a água quente. Agora, o gelo, ele tem uma massa de 100 gramas de... Desculpa, 200 gramas de gelo. Será que esse gelo, 200 gramas, olha só, ele vai derreter todo? Na verdade, ele já me deu uma ideia. Qual é a fração de gelo que se funde? Então, ele já supõe aí que não é todo gelo que vai ser derretido. Mas só para fazer um confrontamento. Se a água vai de 80 para 0, a água, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que fornecer uma quantidade que é um M1, C1, delta T1. De quanto? Quanto é que é a quantidade máxima que a água fornece? Q1. A quantidade máxima que ela fornece está ali, ó, na equação fundamental da calorimetria, né? Então, M1, eu tenho 100 gramas de água. Calor específico 1, variação de temperatura menos 80. O máximo é menos 8.000 calorias fornecido para a água. Agora, o gelo, presta atenção, o gelo, ele precisa receber, para fundir todos, se eu quisesse fundir todos os 200 gramas, quantidade de calor recebida pelo gelo para fundir tudo. M, por isso que eu te disse que M não é sempre a massa de todo o gelo, é só a massa que mudou de estado físico. Então, M2 vezes L. O gelo precisaria 200 vezes, olha só, calor latente 80 calorias por grama. Então, o gelo precisaria, 2 vezes 8, 16, de 16.000 calorias para derreter todo. Só que a água indo de 80 para 0, ela fornece só 8.000, não os 16.000. Conclusão, se eu tinha 200 gramas de gelo, o que eu consigo derreter com os 8.000 cedidos pela água? Qual é a massa fundida? A massa fundida não serão, até nem precisa fazer, né? É só fazer aqui uma proporção, né? Se 16.000 derretem 200 gramas, 8.000 vão derreter 100 gramas. Mas se tu quiser fazer novamente, o gelo recebendo 8.000, qual é a massa que foi fundida? Aqui 80 calorias por grama. Funde só 100 gramas de gelo. Então a razão entre a massa de gelo que se funde, que pergunta dele, pela massa total de gelo,
100 por 200, 100 gramas por 200 gramas. Resposta, metade, funde A, metade. Está aí a questão de número 7. Número 8. Uma massa de 100 gramas de água a temperatura θ. Então tem uma água, 100 gramas de água a temperatura θ, e uma massa de 180 gramas de gelo a temperatura de 0. São misturadas num calorímetro ideal. Então o ideal, o calorímetro não troca energia não troca calor com os corpos. Determine o valor da temperatura θ da água de modo que o equilíbrio térmico ocorra a 0 e haja massas iguais de água e gelo. Ah, interessante, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma massa de 100 gramas de água e 180 gramas de gelo. Então, vamos se organizar. Eu tenho uma massa de 100 gramas de água, tá? E eu tenho uma massa de... Então, aqui é a água. E eu tenho uma massa, é uma temperatura θ que eu não sei. E aqui eu tenho gelo, e esse gelo está fundente, 0 graus Celsius. Eu tenho 180 gramas de gelo a uma temperatura inicial do gelo a 0 graus Celsius. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Ele quer uma mesma massa igual de água e gelo. Bom, se a massa total é 280 gramas, tá? 280 gramas, o que eu tenho que ter? Ele quer, então, massa total, 280 gramas. Então ele quer que tenha ao total 140 gramas de gelo e 140 gramas de água, certo? Então, 40 gramas do gelo, ó, então aqui gelo, no final, gelo e 140 gramas de água. Então basta que 40 gramas de gelo derreta, porque daí diminui 40 do gelo e soma 40 na água. Então já sei a massa de gelo que fundiu. Há uma troca de calor dessa água que está esquentando o gelo, está derretendo o gelo. Como é que funciona isso? Q1 mais Q2 igual a 0. Toda a quantidade de calor cedido pela água é recebido pelo gelo. Então a água é uma quantidade de calor sensível. M1, C1, delta T1, mais... Só que o gelo é latente, ele derrete. E o equilíbrio é a 0. Ele fala isso, o equilíbrio, a temperatura final é a 0. Então M vezes L igual a 0. A massa de água, eu sei, é 100. Não é 140, não é 100. A que vai variar a temperatura é 100 gramas. Ela vai de θ para 0. Os 40 gramas adicionais é o que sobrou do gelo. Então é 100 mesmo. Aqui, vezes 1 vezes. Temperatura final 0, menos temperatura inicial θ, que eu não sei da água. Isso que eu quero calcular. Mais massa de gelo. Massa de gelo, 180. Não! 40. Não foi todo o gelo que derreteu, sobrou 140 de gelo. Então é só o 40 vezes o 80 calorias por grama, que é o calor latente. Vamos ficar esperto. M é a massa que mudou de estado físico. Então aqui, ó, 100 vezes 1 dá 100, 0 menos θ, menos θ. Então dá menos 100 θ, mais 4 vezes 8, 3200 igual a 0. Então 100 θ é igual a 3.200, θ é igual a 3.200 sobre 100. Conclusão, a temperatura θ de equilíbrio é de, aliás, de equilíbrio não, inicial da água, 32 graus Celsius. Legal, então, essa questãozinha aí também, tá? Então a aula está encerrada, até a próxima aula.